Olá pessoal, hoje eu quis aproveitar aqui a oportunidade que eu estou recebendo aqui meu amigo Silvinho. Ele resolveu passar aqui para conversar sobre psicologia escolar, sobre psicologia da educação e até para a coisa sair natural a gente resolveu começar a gravar sem ter um script, sem ter um roteiro. Então eu vou pedir para que o Silvinho mesmo se apresente, enfim, Silvinho. Olá, eu sou o Silvinho Silva, eu sou candidato a vereador pela cidade de São Paulo e o fato de estar com o nosso amigo Jorge hoje aqui é que tem algumas coisas que a gente acredita que podem ser feitas para a cidade. Entre elas, dentro do ramo da psicologia, da categoria da psicologia, eu estive visitando muitas escolas, Jorge, e eu percebi que existem muitos problemas que poderiam ser diminuídos com a presença de um profissional da área dentro dessas escolas. Por quê? Hoje você pega o aluno que vem da casa dele, você não sabe a situação que ele vive, como que é a condição familiar dele. Aí ele chega na escola, pega um professor que já está estressado com a carga horária, que já pegou trânsito, que já teve o carro riscado, o pneu furado. Aí você junta fogo e gasolina. Exatamente. Aí o que acontece? Dá uma explosão dentro de sala de aula, onde às vezes chega ao cúmulo de você ver situações de agressão mesmo. Você vê o aluno partindo para cima do professor, o professor acaba ficando estressado, toma alguma medida também, aí tem que pagar por tudo aquilo que fez por conta da lei. Mas nós vemos com bons olhos a presença de um profissional dessa área, porque às vezes o que falta é um bom diálogo. Você detectar, né, a origem do problema. E você pega um professor que uma sala de aula hoje tem 40 alunos, ele não tem condição de dar atenção para esse aluno. Porque tem questões que são inerentes à educação, a dislexia, a falta de atenção, o déficit de atenção. Eu fiz o magistério, eu trabalhei pouco tempo dentro da sala de aula, mas acompanhei através de amigos a situação que é. Hoje você tem uma evasão escolar muito grande e você tem também um número muito grande de professores que estão em tratamento, que acabam saindo da sala de aula por questões psicológicas no dia a dia do trabalho, né? Então eu vim te ouvir porque você é especialista no assunto. Eu só tive a ideia de levar isso como um projeto para a cidade, para você melhorar a qualidade de ensino e melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas, né? Legal. Silvinho, eu acho que é interessante realmente pensar nessa questão e tem tudo a ver com o momento de mundo que a gente está vivendo, com o momento que a gente está vivendo da sociedade. E eu percebo uma questão muito séria em relação a essa juventude, essa geração que está na escola. Mesmo os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, eles sofrem uma consequência por um problema da educação que é um problema de dentro de casa. Exato. Né? A gente fala a respeito de educação e responsabiliza a escola pela educação. Mas a educação ela tem que ser dada em casa, em si, a educação em si. E hoje, né, teve até uma evolução aí da psicologia, onde se tomou conta do respeito que tem que ter pela criança. Só que tem acontecido às vezes de alguns pais e mães errarem a mão. E os pais e mães que acabam dando tudo para os seus filhos, eles acabam criando pessoas que acreditam que o mundo serve para eles, que o mundo está aí para servi-los. Então falta civilidade, de certa forma. Sim. Falta uma relação de autoridade. Então o jovem profissional que chega no mercado de trabalho, de repente ele não consegue respeitar um líder e ele quer falar de igual para igual, ele quer defender a ideia dele achando que a vivência dele é suficiente como experiência. Sim. E isso já vem acontecendo na escola. Então o professor ele se coloca, né, porque ele é uma autoridade dentro de sala de aula, e o aluno ele parte para cima porque falta um respeito. Mas tem um outro lado também, Jorge, que é assim, a questão, você citou os pais que fazem tudo pelos filhos. Tem a questão oposta também, aqueles pais que não têm o que oferecer para os filhos. Exatamente. Nem educação, nem material. O pai ele só pode dar para o filho o que ele tem. Exatamente. Mas aí nós temos nossa mídia, consuma. O sonho do moleque é ter um tênis de 1.000, não importa como. Então nós vivemos também essa outra vivência, esse outro lado, onde os pais não têm condições
financeiras de manter esse filho e às vezes também não tem condições psicológicas. Se você vai para a periferia, você observa hoje as famílias desfaceladas, já começa por aí. Quando você fala de educação, que ela é o tripé, é dentro de casa, é a formação familiar, nós temos que ver que hoje o tempo mudou, as famílias hoje elas não convivem, então nós temos que resgatar esse tipo de coisa, porque eu sou do tempo, não sou tão velho assim não, hein? Mas eu sou do tempo que educação eu recebia na minha casa, quando eu ia para a escola eu ia para adquirir conhecimento e cultura. Perfeito. Eu penso que eu sou dessa época. Exatamente. Com a evolução da humanidade, hoje, você tem que analisar individualmente cada pessoa. Você pega uma sala com 40 alunos, você tem um super gênio. Só que você tem aquele cara que está lá no cantinho escondido, que você não sabe por que ele não está evoluindo, por que ele não está crescendo. Aí é onde eu acredito que hoje o sistema nosso de saúde, infelizmente, não é o ideal para você encaminhar para a saúde pública. Por que não mudar isso, colocar, ao invés de você levar esse problema até o profissional, você levar o profissional aonde está o problema? Perfeito, perfeito. Esse papo, né, de psicologia escolar é algo que existe há bastante tempo. Dentro dos cursos de psicologia existe uma matéria que é psicologia escolar. Né? Então todo psicólogo, para ele se formar, ele precisa estudar psicologia escolar. E realmente é uma questão muito importante. Quando o psicólogo está na escola, ele dá assistência, como você disse, ao professor que precisa de tratamento, porque também tem vida pessoal, né? Então, se nós psicólogos precisamos fazer terapia, né? Imagina a gente. Então, assim, a gente faz terapia, a gente faz supervisão dos casos clínicos, então a gente tem que entender que ninguém é onipotente. Né? Todo mundo tem falhas, todo mundo tem dores, todo mundo tem feridas emocionais. Então, quer dizer, o professor tem, a criança ou adolescente tem, os pais também têm. Então, quer dizer, esse profissional de psicologia, ele é muito importante para essa questão, para dar esse suporte. Né? Então, né, eu não sou muito politizado, mas a gente sabe que a Europa, apesar de estar passando crise, ela cresceu e se desenvolveu em cima de educação e saúde. Sim, exatamente. Se a gente pensar que educação também faz parte de promoção de saúde, se a gente fala, né, então tá tudo junto, isso tem tudo a ver com uma mola propulsora de desenvolvimento do país. É verdade. E você falou uma coisa que eu acho legal também, essa questão da educação na Europa ou em outros países. Eu sempre nasci na Zona Leste, sou de São Paulo. Para você ter uma ideia, eu não saí do país ainda. A gente lê muito, a gente acompanha. Você pega o exemplo que nós temos hoje, as Olimpíadas no nosso país. Você pega Cuba, que é um país desse tamanho, e vê o número de medalhas que eles têm, e nós, um país continental, a falta de preparo que nós temos. Então, você pegar, até para diminuir essa questão que a gente fala muito da violência em sala de aula, essas coisas, dê atividade para esse jovem. Vamos fazer esse jovem fazer algo de útil. Por exemplo, modalidade olímpica, que está em moda, que é uma coisa que a gente fazia na rua, brincava, vamos ver quem chega primeiro. Você lembra disso? A gente jogava bola na rua. Hoje não tem essa condição, mas o poder público tem essa condição. Você pega uma atividade extracurricular, que eram as aulas de educação física que a gente fazia, hoje você pega, faz quem quer, não é uma matéria obrigatória. E você teria que fazer isso por dois motivos. Primeiro, para você ocupar o tempo desse garoto, para ele gastar a energia dele. E segundo, para aumentar a integração dele na sociedade. Ele vai estar fazendo alguma coisa de útil, não vai estar perdendo tempo fazendo coisas que não deve. Né? Eu acredito até que essa questão da educação, né, deveria olhar para a educação física com uma atenção muito maior. Com essa juventude toda colada em videogame, os pais ficam jogando videogame com os filhos, né? E não tem a condição que tenha a motricidade para se desenvolver. Exatamente. Né? Então tem um monte de coisa que é jogando bola que aprende. O que você falou de se aprender a se relacionar tem tudo a ver. Quando tá jogando voleibol tem que estar sincronizado com o cara que está do lado. Agora não tem o contato. Quando tá jogando futebol que tem um contato físico, tem uma percepção do peso do outro, tem uma percepção de espaço,
tem a questão, eu já falei, da motricidade, da flexibilidade, Sim. né? Então a gente está falando de algo... Estamos falando de saúde. A gente está falando de saúde, né? saúde. E assim, e a psicologia, como uma das áreas da saúde, ela vem se desenvolvendo e tem algo que é muito antigo e muito moderno, que é a questão da psicossomática, né? Então assim, o que a gente não tem na nossa psique, no nosso emocional, o corpo reflete, né? Então, uma pessoa que não tem flexibilidade emocional, que não tem flexibilidade psíquica para lidar com as situações, fatalmente é uma pessoa que não tem flexibilidade corporal. Também. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, a gente já saiu da época do Descartes, né? Que separava, né, a questão humana. E hoje a gente tem uma ideia, né? Então, a psicologia fala, né, no homem como um ser biopsicossocial, né? E aí tem... Enfim, isso daí se expande, né? Então, assim, o homem é uma coisa bem complexa e tudo isso depende de políticas, né? De promoção de saúde, né? Então, a questão de ter a psicologia escolar e a psicologia educacional, que são coisas que funcionam juntas. Eu acho legal até você explicar que essa diferença, né? Porque psicologia escolar, o que é? E educacional. Porque escolar a gente remete à escola. Seria uma coisa voltada para a escola? Como é que é isso? A psicologia escolar, ela estuda teorias do desenvolvimento da criança. Então, tem alguns pensadores que são Vallon, que são Vygotsky, que são os mais conhecidos, são os mais utilizados, por isso eu citei esses dois, que falam exatamente dos momentos onde tem mais motricidade, onde desenvolve a inteligência espacial, em qual etapa da vida da criança ou do ser humano que se desenvolvem determinadas potencialidades. E para que a escola possa dar suporte e conteúdos para desenvolver esse ser humano de uma forma mais completa. Então é super importante. Agora, a psicologia educacional é exatamente a psicologia escolar aplicada. E hoje a gente vê como políticas, né? Tem o EJA, né? Educação de jovens e adultos e tudo mais. Então a psicologia educacional, ela não vai poder ter a mesma questão, o mesmo olhar de uma criança que está se desenvolvendo, embora o adulto esteja aprendendo o mesmo conteúdo. Já tem, né? Então quando a gente fala de uma psicologia educacional, já leva em consideração outros fatores que envolvem a educação em si. Talvez como ensinar para um adulto de 40 anos a mesma coisa que uma criança de 7 aprende. É verdade. E isso vai se expandindo. Pessoal, como a gente está gravando aqui sem programação, está tocando a campainha, eu vou precisar verificar se a leitura de áudio é leitura de luz. Eu vou pedir um momentinho para vocês e vou dar uma segurada aqui no vídeo para não deixar estender muito. Mas a gente vai voltar, eu vou sentar aqui na mesma cadeira, já voltamos. Silvinho, você perguntou como que nós vamos retomar? Porque o cara estava atrapalhando lá no portão. Não, então, mas a gente já retomou, já está gravando de já novo. Está gravando, então vamos embora. Vamos nessa. Então, eu acredito, Jorge, que essa vinda minha aqui é para adquirir um pouco mais de conhecimento da causa que eu quero defender. Legal. A psicologia precisa muito dessa política. Existe uma associação de psicologia escolar. Né? Existe um órgão regulamentador da psicologia que dá uma atenção muito interessante para a psicologia escolar, mas a psicologia escolar realmente falta força, faltam políticas públicas, né? E falta olhar para isso como uma questão de promoção de saúde mesmo, né? Entender que esse trabalho que vai ser feito na escola é um trabalho de base que a gente não sabe aonde pode chegar. Uma criança que recebe um atendimento escolar vai ser um pai melhor. Sim. Que, aliás, é uma das coisas que a gente discute. Essa geração que está vindo aí dos anos 2000, ela tem uma estrutura familiar muito ruim. Então, você não sabe que tipo de educação esses pais passaram também. Porque, hoje em dia, a mãe que fazia aquele papel de educar o filho, né? Que a mãe, não trabalhava, tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa. Não. Hoje modernizou-se muito. Então, tem aquelas mães que se dedicam, que trabalham e conseguem dar atenção para os filhos.
Mas também existem os outros casos, aqueles das mães que têm os filhos e manda para a escola educa. Exatamente, terceiriza. Né? Terceiriza a educação. Terceiriza. Eu não sei, mas eu acredito que você tem que trabalhar o básico. Sim, até porque, né, desculpa me interromper, mas é que realmente eu acho muito importante. Quando a gente fala dessa educação que o pai dá, que a mãe dá, a gente está falando de uma educação que sai dessa técnica, que sai dessa educação que volta para o QI, para o coeficiente intelectual. Né? Hoje existem várias vertentes que olham realmente para a inteligência emocional. Então, o Winnicott, que é um teórico, ele diz que é papel da mãe ensinar o filho a amar. Ai, que legal. Né? Então, alguma coisa ali que fala da importância até de quando um bebê nasce, da mãe amamentar, olhar para os olhos do filho, fazer uma conexão com esse filho, tomar cuidado com o que acontece com o rosto dela, porque antes da comunicação verbal, existe uma outra comunicação que vem de um sistema que a gente chama de sistema límbico e tal, muito se fala disso hoje em dia. E é uma comunicação que é muito forte, que é a comunicação animal nossa. Né? Então, o ser humano, a gente acha que a gente é muito evoluído, mas nós estamos saindo da idade da pedra, essa é a verdade, por isso que tem tanta bárbara e por isso que acontece tanta coisa. E a psicologia é o suporte para isso, porque nós estamos saindo da idade da pedra, só que a gente está saindo em fila indiana. Um por vez. Então, assim, a gente só vai sair desse movimento da fila indiana se tiver uma política de promoção de saúde olhando para isso. Sim. Eu particularmente, eu faço meu trabalho aqui dentro do consultório, mas é um trabalho de formiguinha. O Conselho de Psicologia, todas essas associações de psicologia escolar, elas precisam de apoio da política. A política é o meio, as pessoas que se isentam da política e falam assim, tá cheio de gente que fala, eu não voto mais, eu não concordo com nada que está aí, né? Então, quer dizer, se você fica em cima do muro, você está se posicionando a favor do mais forte. Exatamente. Né? Então, assim, e isso é algo importante. A gente vive um momento que muitos atritos acontecem dentro e fora da política, mas falando da escola, que muitas vezes o coordenador, o educador, ele não se preocupa em ver o que é certo, o que é errado. Ele se preocupa em achar um meio termo, em botar panos quentes num problema, um problema com o professor, com o aluno, então resolve aquela discussão, mas não tira o aluno da posição que ele tem que estar. Não deixa o professor... Essa relação de igualdade, ela acaba em determinados ambientes, em outros não. Até porque existe, você falou a questão da autoridade dentro da sala de aula. Hoje nós vivemos essa crise de autoridade, e não é só na sala de aula, a gente vê em vários setores da sociedade. Mas na sala de aula é mais gritante, porque você não pode tomar nenhuma medida corretiva contra esse adolescente, contra essa criança. Então, é aí onde se faz de fundamental importância, e eu acredito muito nisso, a presença de um profissional. Não, mas é certeza, isso é super importante, você está coberto de razão. E mais, só para colocar uma cereja no bolo aí, né? As escolas nada mais são do que uma reprodução dos lares. Pô, gostei disso, hein? O que as crianças levam para a escola são o que elas têm em casa. Perfeito. Né? Então, talvez a gente tenha que fazer o caminho oposto. Precise ter psicólogos, sim. Talvez precisem ter clínicas psicológicas dentro das escolas, porque, olha, são professores, são os coordenadores, são os alunos, são os pais de alunos. Ou seja, seria um recurso de cuidar da nossa sociedade. Da sociedade, exatamente. É um negócio que vai além essa psicologia escolar, essa psicologia educacional. Mas eu entendo que, assim, dentro dessa minha vontade de defender essa bandeira, que é o início, é um projeto piloto que pode ser feito numa cidade com a dimensão de São Paulo. Você pode começar pelos pontos onde você tem o maior índice de violência, o menor índice de desenvolvimento humano, e começar a partir dali sim fazer essa transformação que a gente quer. É o que a gente estava conversando em off ali. Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Então a mudança, como a gente sabe, começa por cada um de nós. Exatamente, eu acho importante pensar nisso que você está falando também,
que toda essa crise política que acontece, né, da mesma forma que a escola é uma reprodução dos lares, o que acontece na política, o que vem acontecendo é uma reprodução da sociedade. Também. Né? Então, se isso que está acontecendo, que todo mundo está apontando, todo mundo trouxer para o próprio comportamento e trazer os seus próprios comportamentos para comportamentos comportamentos responsáveis, idôneos e tudo mais, não vai sobrar alguma coisa da sociedade para ter uma governança que não seja Sim. alinhada com isso. Exatamente. Então, isso que você fala tem tudo a ver, enfim. É isso aí, encerramos aqui porque muito legal estar aqui com você, Jorge. Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu carinho e principalmente obrigado pelas orientações. Quero dizer para você que eu estou à sua disposição, à disposição do Conselho Regional de Psicologia, associação, para todos aqueles que quiserem colaborar para que se formate uma escola mais humana, uma escola com melhor qualidade de vida, tanto para os professores quanto para os alunos. E eu realmente preciso disso, é uma bandeira que eu acredito, que eu defendo, e eu acho que assim, acho não, tenho certeza, que assim a gente consegue melhorar um pouco mais e humanizar nossa cidade. Obrigado aí por tudo. Muito bom. Valeu, Silvinho, obrigado aí pela visita. Espero voltar logo. Com certeza. Não tem mais ninguém na porta, mas nós vamos tomar um café. Prazer falar com vocês. Valeu. Um abraço.